Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Física Moderna, onde nessa parte do curso nós estamos vendo a mecânica ondulatória. Nós estamos vendo a equação que permite calcular, dado uma situação física, a onda que representa aquele sistema físico, a onda que dá as propriedades àquele sistema físico. Essa função de onda, ela advém de uma equação que, como nós mostramos para vocês, é a chamada equação de Schrödinger. E essa equação, escrita de uma forma geral, ela tem o seguinte formato. Ela é uma função que depende do espaço e do tempo, e um sistema que se encontre num potencial dado por V de x e t, né, obedece a equação, que é essa equação que envolve derivadas temporais e espaciais. E essa é a função total, né, chamada função de onda. E nós mostramos que essa função, que essa equação, ela é compatível com o fato de que P² sobre 2m mais o potencial, aqui no caso, dependendo do tempo, é igual à energia. Ela é compatível com isso, tá certo? Bom, mas nós temos situações onde o potencial ele é, na verdade, não dependente do tempo, tá certo? Então, no caso onde o potencial é não dependente do tempo, nós mostramos que a equação, ela fica a equação de Schrödinger, mas agora independente do tempo, certo? E, nesse caso, a função total, a função de onda total, é um psi da coordenada, nós estamos colocando sempre em uma dimensão para simplificar, vezes uma função temporal, e mostramos que a função temporal, nesse caso, do potencial não depender do tempo, ele é igual praticamente a e elevado a menos i e sobre h cortado t. Essa é a dependência temporal sempre da função de onda, quando nós não temos potencial que depende do tempo. E a parte com a dependência espacial da função obedece à chamada equação de onda independente do tempo, que associa a segunda derivada com o potencial que está representando todo o sistema, e isso é igual à energia do sistema vezes a função. Essa equação é a chamada equação de onda ou equação de Schrödinger independente do tempo. E ela nos permite o seguinte: dada uma situação física representada por esse potencial, nós pegamos e resolvemos essa equação e verificamos, né, se para qualquer energia há uma solução, há uma onda que está associada à solução do problema, ou se só determinados valores de energia, que aí vai dar o espectro, né, de energia capaz do seu sistema acomodar. Tá certo? Então, esse é o panorama que a gente viu na última aula, de uma forma rápida, tá certo? Então, nós temos agora uma equação que a gente poderia dizer que é uma equação mestra para nós resolvermos os problemas físicos no escopo, né, envolvidos na mecânica ondulatória. Então nós podemos imaginar que o potencial é um átomo, é o núcleo que segura o elétron, e essa partícula é o elétron, então nós vamos obter as energias do elétron nesse átomo. Nós podemos imaginar o potencial como sendo algo que a partícula vem e é espalhada, tá certo? E nós vamos ver em que condições ela é espalhada, quanto de probabilidade da partícula retorna e tudo isso. Muito bem, então nós de alguma maneira colocamos as equações, né, para a mecânica ondulatória. E obviamente é sempre importante dizer que essa onda que nós estamos lidando, ela tem determinadas propriedades, e essas propriedades podem ser listadas, né? Essas propriedades podem ser listadas, como nós vimos,
essa função de onda, ela tem que ser contínua no espaço, né? Ela representa o módulo quadrado dela, porque ela pode ter valores complexos, ele representa a chamada densidade de probabilidade para encontrarmos a partícula. Então, a partícula agora é uma onda e ela, né, a sua massa, se for uma partícula carregada, a sua carga, ela está distribuída no espaço. E ela está distribuída através dessa função probabilidade, tá certo? Porque ela, obviamente, a carga tem um valor e esse valor agora vai estar distribuído de tal maneira que para todos os efeitos físicos é como se ela tivesse no tempo e no espaço distribuída dessa forma probabilística. E isso então faz com que a mecânica quântica tenha sempre uma interpretação probabilística e ela gosta de trabalhar com valores médios, com valores observáveis, que é o médio de certas grandezas, dado ao fato que agora o comportamento do sistema permite várias possibilidades de acordo com uma distribuição de probabilidade. Tá certo? Além da função de onda ser contínua e de ela ter essa interpretação probabilística, obviamente, isso mostra que como ela é densidade, ela é por unidade de volume, ou por unidade de área, ou por unidade de comprimento. Então a função de onda, obviamente, ela tem dimensão. O π quadrado tem que ter aqui, no caso, se estivermos trabalhando no espaço tridimensional, tem que ter a dimensão de 1 sobre volume para representar uma densidade volumétrica, não é? De probabilidade, de tal maneira que essa função quadrada, se eu integrar em todo o espaço, aqui no caso nós estamos tomando o espaço unidimensional como exemplo, isso aqui, como isso aqui representa a probabilidade, essa integral obviamente tem que ser finita, né? E se ela é finita, então ela é normalizada, pode ser normalizada e dá como integral o valor unitário. Então, isso depois da normalização. E nós vimos também que a derivada, ela de alguma maneira está associada com o momento. E se está associada com o momento, ela vai ter que ser contínua se o momento não tiver razão para ser descontínua. Então, ela também é contínua no espaço, a menos que haja descontinuidade no potencial que faça com que ela seja descontínua. Então, uma função delta, uma parede infinita, pode causar uma descontinuidade na derivada, que, como nós vimos, está associado ao momento, exceto com potenciais que apresentem descontinuidades dessa forma, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos. Muito bem, isso mais ou menos cobre um pouco do que nós temos que entender para começar. Claro que a interpretação, os exemplos irão ilustrar de forma mais clara a interpretação, a solução, como que nós podemos tratar um problema físico, dali calcular a função de onda que representa a partícula contida naquele contexto e dali extrair as propriedades físicas observáveis que normalmente é o nosso maior interesse. Muito bem, então essa é de uma forma geral aquilo que nós vimos na última aula. E hoje nós vamos começar com alguns exemplos. Nós vamos ver dois exemplos, dois tipos de exemplo ao longo desta aula e da próxima aula. E os exemplos que nós vamos resolver, eles na verdade podem ser classificados em duas categorias. Uma categoria são aqueles casos que eu chamo de casos de espalhamento, né? Como que são esses casos de espalhamento? Eu tenho aqui uma região do espaço que é representada por um potencial. Nós vamos trabalhar inicialmente com os casos de potencial não dependente no tempo, né? Só no final vou fazer um exemplo. E aqui eu tenho partículas inicialmente livres que são lançadas. Então eu tenho um fluxo, né, de probabilidade, porque eu estou dizendo que as partículas virão. Então há um fluxo de probabilidade, porque elas existem.
chegando nessa região. E aí eles podem emergir dessa região ou retornar. Essa parte é o que nós chamamos de uma reflexão e essa parte é o que nós chamamos de uma transmissão. Na verdade, nós podemos colocar a transmissão, porque nós vamos trabalhar mais com problemas que estão em uma dimensão, então só para você já ter a ideia correta, essa é a parte transmitida da onda. Esse é um tipo de problema. E que tipo de problema está aqui envolvido? Bom, pode ser, por exemplo, eu posso listar como possibilidades aqui uma barreira. Então eu tenho uma barreira de potencial que classicamente é intransponível, ou classicamente seja transponível, depende da energia, né? Então, e eu vou verificar como é quanticamente o comportamento desse sistema. Eu posso ter um poço de potencial, eu posso ter uma função delta repulsiva ou atrativa, não importa, né? Eu poderia listar mais muitos outros que, na verdade, podem se classificar nessa parte aqui dos exemplos que nós vamos dar. Agora, existe um outro tipo de exemplo que são os chamados estados ligados. Então, esse é um exemplo onde eu tenho aqui uma região do espaço que é representada por um potencial capaz de reter a onda. A onda é capaz de ficar agora ligada nessa região. Só que, obviamente, nós estamos sempre tratando de uma partícula que está andando aqui nessa situação, só que ela não liga com qualquer energia. Aqui é o caso que o fluxo é zero, aqui não tem fluxo. Fluxo zero, não tem partículas chegando ou saindo dessa região. O fluxo é zero, tá certo? Mas ela fica localizada, então normalmente nós teremos aqui uma onda estacionária como solução do problema, tá certo? Então não tem nada entrando nem saindo, mas existem condições da partícula se alocar nesse potencial e então ela vai ficar ligada, tá certo? Então serão ondas estacionárias e aqui sim nós estaremos estudando o espectro de energia. Para que energias esse sistema é capaz de conter essa onda, é capaz de produzir esses estados ligados. Esses são os dois tipos, na verdade, de situações como exemplo que nós vamos dar agora, né, no desenrolar do curso, nessa aula e na próxima aula. Então, nós vamos começar. Aliás, aqui nessa parte do potencial ligado, eu também poderia dar alguns exemplos, tá certo? Com exemplos aqui, seria partícula numa caixa, é uma partícula localizada, ou partícula num poço finito, ou um oscilador harmônico, ou mesmo o átomo. Aliás, o átomo aqui é um dos exemplos principais desses estados ligados que nós vamos lidar ao longo aqui dos nossos exemplos. Bom, muito bem. E para ele nós vamos ter uma aula especial. Então, primeiro nós vamos tratar alguns problemas unidimensionais e em seguida poderemos, obviamente, voltar ao problema do átomo. Muito bem. Então, vamos considerar como um primeiro exemplo uma partícula livre, né? Porque um caso desse de espalhamento é a partícula livre, ela é espalhada por nenhum potencial. Então esse é um primeiro exemplo que nós temos que lidar com a equação de Schrödinger, é a partícula livre. Então eu tenho uma partícula que ela é livre e ela tem uma energia E. Então, ela nasceu de algum processo e ela tem uma energia E. Então nesse caso a equação de Schrödinger, ela fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a segunda derivada dessa função que eu estou procurando com relação ao espaço, e não tem mais nada, isso tem que ser igual à energia da partícula vezes a própria função, tá certo? Ou eu tenho que reescrever essa equação
Então vamos reescrever essa equação. Essa equação fica d2π dx2. Isso passa para cá, então fica menos eπ, né? E tudo é menos, então vai ficar mais. Aí eu vou multiplicar por 2m, dividir por h cortado ao quadrado, e π igual a zero. Essa é a equação de Schrödinger. E, obviamente, essa equação, ela contém esse termo, que se você lembrar, né, uma partícula livre, só um parênteses aqui, a energia da partícula livre, ela é igual a p² sobre 2m, tá certo? Essa é a energia da partícula livre, e portanto, 2m vezes a energia, tá certo? 2m vezes a energia é igual ao momento ao quadrado, tá certo? Então aqui, na verdade, é um momento quadrado dividido por h cortado, né? É o momento quadrado dividido por h cortado. Então, quando eu dividir isso por h cortado, quadrado, então, essa parte aqui, na verdade, é esse cara aqui. Só lembrando você que momento também é igual a kh cortado, né? Onde k é o vetor de onda, lembrando que k nada mais é do que o momento dividido por h cortado, portanto, k é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda de Broglie, tá certo? É uma forma da gente gostar de representar o momento. Então, você vê, se eu colocar aqui P com K, que é esse momento, que a gente chama de momento, que é vamos dizer, o vetor de onda, ou o número de onda, aqui, então isso aqui fica K². Então eu vou substituir essa parte por K². Então nós temos aí, né, aqui nesse lugar, K². K sendo, obviamente, o momento, como nós vimos aqui, tá certo? O momento que você está acostumado é a kh cortado. Muito bem, então, tendo isso, nós vamos agora propor a solução. E essa solução é uma solução que todo mundo sabe qual que é a solução desse problema. A solução desse problema é uma combinação de senos e cossenos e que nós gostamos de escrever como sendo e elevado a ikx ou e elevado a menos ikx e, obviamente, uma soma delas. Tá certo? Então, a solução para a partícula livre passa a ser e elevado a ikx elevado a menos ikx. Obviamente, se for uma soma delas direta, dá a função cosseno. Não é verdade? Se for uma subtração, dá a função seno. E, normalmente, é uma soma das duas. Muito bem. Agora, se você notar, muda o sinal do momento aqui. Porque se eu estou lidando com uma partícula livre que tem energia E espalhada pelo espaço, né, essa partícula pode eventualmente representar um fluxo de probabilidade ou indo na direção positiva do eixo ou voltando na direção positiva do eixo. Portanto, indo na direção negativa do eixo. Essa parte aqui da solução representa um fluxo de partícula ou de probabilidade, como nós estamos vendo, né, representa um fluxo indo. Tá certo? Então, essa é a parte positiva da solução, representando um fluxo de partículas indo. E essa é uma parte da solução que representa um fluxo de partícula voltando, portanto, com um momento negativo na direção do eixo que nós escolhemos, que nós nem representamos aqui, tá certo? Na nossa solução, porque nós pegamos a equação direto e temos já na nossa mente que trata-se de partículas se movimentando ao longo do eixo X. Muito bem, então essa seria a solução da onda. Na verdade, a solução total vai ser um A e elevado a ikx mais um B e elevado a menos ikx. Essa seria, obviamente, a solução total para a função de onda aí como função de x, que representa essa partícula livre, tá certo? Essa partícula livre se deslocando aqui no eixo do x. É um exemplo, espalhando por nada. Então, partícula livre é uma onda plana, como nós vimos lá nas aulas passadas, e nada melhor do que uma exponencial complexa
para representar essa onda plana. Muito bem, isso aqui, agora, se eu quisesse descobrir quem são essas constantes, eu dependeria de algumas condições de contorno que vão ser colocadas aqui, né, que devem, de alguma maneira, estar associadas. Claro que a onda plana ela existe no espaço todo, então normalmente a integral dela, obviamente, para alguma função que existe no espaço todo, né, a integral tem que ser feita com cuidado. Então as condições de normalização normalmente são feitas com cuidado especial para o caso de partículas livres. Tá certo? A gente fala muito na conservação de fluxo, de probabilidade entrando e saindo de uma determinada região. Tá certo? Então, se não tivermos nada que impeça, A e B devem ser iguais, por exemplo. Tá certo? A e B tem que ser iguais para que a representação, o quanto entra e quanto sai de um volume de controle ou de uma região de controle qualquer do nosso espaço seja constante, seja igual. Muito bem, esse é um exemplo. E nós vamos usar muito esse exemplo, porque toda vez que numa região do espaço não há potencial nenhum, não há nada que modifique o momento da partícula ou nada disso, ela tem solução desse tipo, porque ela ali é uma partícula livre. Tá certo? Se ela existe ali como fluxo de probabilidade. Se ela estiver localizada, não, aí não vai dar, não pode, porque ela deve estar numa região que confina. Aí muda o sinal. Aí, como nós vamos ver, a exponencial será, obviamente, uma exponencial real. Muito bem, então esse é um exemplo para a solução da partícula livre. Vamos pegar um exemplo de espalhamento, que seria talvez a primeira caso, além um caso de espalhamento, que nós vamos ver agora uma sequência de exemplos em espalhamento. Então, um outro exemplo aqui seria a barreira de potencial. A barreira de potencial, obviamente, eu tenho aqui então o eixo X e eu tenho em algum lugar aqui uma barreira de potencial, tá certo? Então, em algum lugar aqui há uma barreira, um potencial que vai ser representado da posição menos A até mais A, chamei de A aqui para poderia chamar de qualquer coisa. Esse, obviamente, é o potencial e ele vale V0. Então, tem uma barreira de potencial. Bom, nessa barreira de potencial, eu posso ter algumas situações que vão ocorrer. Eu posso ter uma energia, a partícula pode ter uma energia superior a V0 ou inferior a V0. Eu vou considerar como primeiro exemplo uma partícula que nasceu lá no menos infinito, portanto ela nasceu lá atrás e ela está caminhando para encontrar essa barreira. E ela vai ter uma energia, vou dar uma energia para ela, que é menor do que o tamanho da barreira. Tá certo? Classicamente, o que acontece aqui? Classicamente, se a energia da partícula é menor do que o tamanho da barreira, ela vai bater e voltar. Então, classicamente, eu sei que ela vem, bate e volta, né? Ela não tem energia para superar essa barreira. Quanticamente, isso não é verdade. Quanticamente, ela pode passar por essa barreira, tunelar pela barreira. Esse é o chamado efeito de tunelamento, como nós vamos ver a solução aqui, aplicando a equação de Schrödinger para todo o espaço. Nós vamos dividir o espaço em 3 regiões. Nós vamos chamar de região 1, região 2 e região 3. Então, e eu estou dizendo como condição inicial que a partícula, né, existe uma partícula que vai incidir e que ela nasceu lá no menos infinito e está caminhando para a direita. Tá certo? Então, essa é a situação que nós temos que resolver. E nós temos que, obviamente, se você quiser representar esse potencial da forma analítica, ele é um potencial que vale 0 para módulo de x maior que A e vale V0 para módulo de x menor ou igual que A. Tá certo?
Claro que em A ele é meio indefinido, mas não faz diferença. Mas o ponto A e menos A é uma região de fronteira importante. É uma região que vai determinar uma série de coisas que vai acontecer nesse problema físico. Muito bem, nós vimos que se eu considerar a região 1, então considerando a região 1, eu tenho um fluxo de partículas que eu já disse para vocês que nasceu do menos infinito. Então ali eu tenho partículas livres caminhando na região 1, tá certo? Então a solução, eu poderia montar de novo a equação e colocar para vocês, mas a solução, se eu chamar novamente, chamando que k² é igual a 2me dividido por h cortado ao quadrado, que é o momento da partícula ao quadrado, se eu chamar isso, a solução da região 1 do espaço, ela tem que ter aqui um termo do tipo e elevado a i kx, porque ela tem que representar uma onda plana chegando. Não é? Essa é a solução de onda para essa partícula, que até chegar aqui, não é? Embora a solução exista para o espaço todo, mas eu garanti que ela nasceu do menos infinito e está vindo para cá. E eu estou estudando, depois que ela interagiu e viu o que aconteceu, essa é a solução que nós estamos investigando. Então, nessa região tem que conter essa parte da solução que eu já resolvi anteriormente para vocês, tá certo? Como sendo a solução. Mas eu também falei para vocês que lá pode ter, né, como eu estou estudando a situação geral, ela pode ter interagido com esse potencial e uma parte está voltando. Então aqui ela tem que também conter a parte menos i kx. Vamos admitir que a probabilidade de ela estar vindo, de eu ter jogado, de ter um fluxo de partículas vindo, é 1. Então o coeficiente que aparece aqui é 1. Isso a gente vai explicar depois, que, né, no fluxo de probabilidade e tudo isso. E aqui, como ela nasceu e está vindo, ela vai ter uma parte de onda retornando se houve uma reflexão, né? Se tem uma parte refletida, que nós vamos chamar de R. Então uma solução para essa região é o que está chegando e uma parte que deve estar sendo refletida. Tá certo? Bom, na região 2, essa região já é um pouquinho mais complicada. Porque na região 2, agora eu tenho uma energia menor do que o potencial. Então agora eu vou pegar na região 2 e vou escrever qual é a equação de onda para a região 2. Então a equação de onda para a região 2 é menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes d2 psi dx2 mais v0 psi, e isso tem que ser igual à energia da partícula psi. Só que nós temos uma energia menor do que v0. Muito bem, então vou reescrever essa equação. Ela é um psi da segunda derivada do psi. Agora eu vou passar o e para cá, ele é negativo, então eu vou multiplicar depois tudo por... vai ser positivo. Então eu tenho e menos v0, tudo isso vezes, então eu tenho aqui mais, né? Tudo isso vezes 2m dividido por h cortado ao quadrado, vezes psi, igual a 0. Essa é a equação. E isso aqui, obviamente, é menor que 0. Tá certo? Isso aqui é menor que 0 porque a energia é menor do que a altura da barreira. Então isso aqui é menor que 0. Então eu vou chamar aqui que menos q quadrado é igual a e menos v0, que eu já sei que é negativo, vezes 2m por h cortado ao quadrado. Tá certo? Portanto, a equação nessa região entre menos a e a, que é a região 2, tem como equação a segunda derivada, menos q quadrado psi igual a 0. Como mudou o número aqui, como mudou o sinal, eu sei que a solução disso é algo do tipo a e elevado a qx mais b e elevado a menos qx. Tá certo? Porque a solução será uma exponencial.
Não é verdade? A solução será uma exponencial. E essa exponencial, obviamente, tem que ser determinada. Agora que eu não sei quem são as constantes. O Q eu sei quem que é. Dado a energia, eu sei calcular o Q. Mas o A e o B eu não sei. Então, não sei quem são esses coeficientes. Mas uma coisa eu sei. Essa solução no interior da barreira não é mais oscilatória. É uma solução que não oscila. É uma exponencial, porque a exponencial complexa, sim, é oscilatória. Aqui não é. Então, isso mostra que na região classicamente proibida, a solução não é uma solução oscilatória. De alguma forma, ela está dando indicativo que a partícula vai existir aqui numa situação muito especial para ligar as duas regiões. Então, a solução que eu tenho na região 2, ela é igual a E elevado a QX mais B E elevado a menos QX. Porque o tanto mais quanto menos são solução. Portanto, a soma é solução dessa equação. Então, essa é a função. E me resta agora a região 3. Bom, a região 3, a partícula novamente veio a ficar livre. Então, para a região 3, continuando com o mesmo K, a solução da região 3, tá certo? Ela é igual a um E elevado a IKX, porque se o fluxo de partículas veio para lá, se ela conseguiu passar por essa região de potencial, ela agora está caminhando para lá. Não deve ter fluxo voltando, então ela só tem um termo na região 3. E como eu não sei com que probabilidade isso vai acontecer, eu vou deixar aqui um T na frente, que é uma constante, que deve representar, obviamente, a capacidade da partícula em ser transmitida, a probabilidade da partícula em ser transmitida por essa barreira. Tá certo? Então, usando a equação de Schrödinger, nessa situação da barreira de potencial, localizada entre menos A e A, eu tenho agora a solução. Quer dizer, eu tenho a solução, mas ainda não tenho. Por quê que eu não tenho? Porque eu tenho que determinar essas constantes. Essas constantes, sim, vão me dizer um monte de coisa de em que região eu terei ondas indo, portanto, um fluxo de probabilidade indo, ondas voltando, portanto, um fluxo de probabilidade refletido, né? E qual é esse comportamento no interior da barreira. Como que eu vou resolver isso agora? Bom, eu vou resolver isso utilizando as condições que nós aprendemos que a função de onda tem que ter. Ela tem que ser contínua com derivadas contínuas. Em que ponto do espaço? Nos dois pontos que apresentam aqui alguma variação, alguma distinção separando as regiões do espaço. Então eu tenho que pegar agora e impor a essas soluções as condições de contorno no ponto x igual a menos a e no ponto x igual a a. Tá certo? Então, levando em conta essas três soluções, eu vou agora pegar, né? Vamos pegar essas três soluções, Ψ1, Ψ2 e Ψ3, e vou impor as condições de contorno. Então, já está anotado aí nos instantes anteriores da nossa aula quais são essas funções. Então, aqui, ó, se eu pegar no ponto x igual a menos a, eu tenho que ter que Ψ1 no ponto menos a tem que ser igual a Ψ2 no ponto menos a. Tá certo? Isso me leva a uma equação matemática, tá certo? E eu tenho também que Ψ1' no ponto menos a é igual a Ψ2' no ponto menos a. Então, a função e sua derivada tem que ser contínua. Por que tem que ser contínua nesse caso? Porque eu não tenho descontinuidades infinitas no meu potencial que justifiquem variação repentina do momento. Então, a derivada, nesse caso, ela é contínua também. E no ponto x igual a, o que eu tenho lá? No ponto x igual a, eu tenho que Ψ2 no ponto A tem que ser igual a Ψ3
no ponto A. E que psi'2 no ponto A tem que ser igual a psi'3 no ponto A. Tá certo? Então, se você olhar aqui, essas condições de contorno estão me dando 4 equações. E quantas incógnitas eu tenho na solução que eu coloquei? Eu tenho R, que vai me dizer quanto que volta. Eu tenho T, que vai me dizer quanto transmite. E eu tenho A e B. Portanto, eu tenho 4 constantes a serem determinadas que sairão destas equações. Tá certo? Então, agora eu vou montar, eu vou pegar e vou colocar, né, em cada uma daquelas soluções essas condições. Então, se eu fizer isso, obviamente, eu monto aqui um conjunto de equações que vai envolver a energia, através dos Ks e Qs, a barreira, que está lá dentro do Q, e as posições A e B. Tá certo? Então, vamos montar essas equações. A primeira delas é que a função é contínua aqui. Então, eu vou, como o meu espaço é restrito, e eu quero quero manter a visualização do potencial, então eu vou ter que usar esse espaço. Impondo agora as condições de contorno no ponto x igual a menos a, eu tenho e elevado a menos IQA mais R e elevado a IQA, porque agora o x é menos a, isso tem que ser igual a e elevado a menos QA mais B e elevado a mais QA. E a sua derivada, ela impõe que IQ, porque eu tomo primeiro a derivada, e elevado a menos IQA menos IQ vezes a constante R e elevado a IQA tem que ser igual a Q vezes A e elevado a menos QA menos QB e elevado a mais QA. Essa é a segunda equação. Se eu agora impor a condição de contorno, aqui está um pouquinho escondido no vídeo, deixa eu só aproximar um pouquinho aqui para você ter tudo dentro da tela. Certo? Muito bem. Aí, na posição A, nós temos que A e elevado a QA mais B e elevado a menos QA tem que ser igual a T e elevado a IKA. Essa é a condição de contorno aqui na borda x igual a que conecta a solução 2 e 3. E a sua derivada, obviamente, vai ser Q vezes A e elevado a QA menos QB e elevado a menos QA. Tudo isso é igual a IKT e elevado a IKA. Essas são as equações. Esse conjunto de equações, na verdade, vai me permitir determinar R, A, B e T. Essas são as 4. Tenho 4 equações, perfeitamente resolvível. E eu vou deixar como tarefa para você resolver essa equação e tirar. E aí, uma vez que você tirou, você tem a solução completa do problema. Tá certo? E se você notar, eu introduzi eu já resolvi o problema colocando aqui no fluxo de probabilidade que vem, ou na onda que vem, o coeficiente 1. Essa é mais ou menos a condição de normalização que eu imponho ao sistema aqui, né? E que você não questionou porque achou que era normal, e é normal eu dizer que, com certeza, com 100% de certeza, um fluxo de probabilidade vai estar incidindo, porque essa é a condição que eu impus no problema. Tá bom? Resolvendo esse conjunto de equação, você vai então resolver totalmente o problema, mas eu vou representar aqui o T. Nós fomos lá, resolvemos para o T e encontramos um T, e eu já vou representar o T quadrado e vou explicar para vocês o que é esse T quadrado, que vai ser 2Q
KQ ao quadrado. Quando você resolver, você vai obter que o T, que aparece aqui na onda transmitida, vezes K quadrado mais Q quadrado, que são todas as grandezas que nós já definimos anteriormente, ao quadrado. Seno hiperbólico, tem que lidar bem com esse monte de exponenciais para que você vai aparecer um seno hiperbólico ao quadrado de 2QA mais 2QK ao quadrado. Esse é o valor do coeficiente T, e eu já elevei ao quadrado, por razões que eu vou explicar para vocês, e já vou dizer também que, na verdade, R quadrado pode ser obtido como 1 menos T quadrado. Você pode verificar depois que tiver a sua solução, tá certo? Que isso é verdadeiro. Esse T quadrado aqui, o que ele representa? Ele é o coeficiente de que onda? Ele é o coeficiente da onda que de alguma maneira passou para a região 3. Tá certo? Ele é o coeficiente que me representa a probabilidade dessas partículas estarem agora na região 3. Como são ondas caminhantes, então eu tenho um fluxo de probabilidade ali, e o coeficiente ao quadrado, que seria a função, o módulo da função de onda ao quadrado, lembre, a solução aqui é T e elevado a I QX, KX, desculpa. O módulo ao quadrado dá T quadrado, tá certo? Que é esse cara. Esse cara representa o fluxo de probabilidade ou a probabilidade dessa partícula que eu soltei lá no menos infinito passar aqui. E ela tem essa dependência, você vê que ela tem uma dependência extremamente interessante com as grandezas, né? Se eu fizer a barreira de potencial muito elevada, faz a barreira de potencial muito elevada, mantenha o A e faça a barreira de potencial muito elevada. Você vai ver que se esse Q é muito grande, porque a barreira do potencial está dentro do Q, se você lembrar, Q quadrado é, na verdade, V0 menos E. Mas imagine que E é muito mais baixo, portanto, Q é praticamente V0. Se ele for muito grande, então o Q é muito maior do que o K. Tá certo? O Q é muito maior do que o K e você pode verificar facilmente que a probabilidade diminui. Se a barreira cresce muito, tá certo? Esse termo que está aqui, aliás, esse termo exponencial vai ser importante, porque aqui no seno hiperbólico você vai ter esse cara aqui dentro, né? Na parte positiva e na parte negativa, e no denominador. Na negativa vai desaparecer, mas na positiva ela vai crescer e vai virar um exponencial negativa no numerador, fazendo com que essa probabilidade de transmissão, então aqui é, na verdade, a probabilidade de transmissão pela barreira. E o R seria a probabilidade de reflexão na barreira. Tá certo? Então, essa é uma situação interessante, porque classicamente a onda deveria estar sempre confinada na região 1 se ela nasceu na região 1. Quanticamente não, ela vai se espalhar por todo o espaço, só que com probabilidades diferentes. Obviamente, como você está observando aqui, né, isso representa probabilidades, T tem que ser menor que 1. Né? Na melhor das hipóteses, T vai ser igual a 1. Quando T vai ser igual a 1? T vai ser igual a 1 quando de alguma forma você puder esquecer esse cara. Esse dividido por esse dá 1. Tá certo? Então, nessa situação, o T pode ser 1. Uma situação extremamente especial de ressonância, onde a partícula realmente não volta, ela passa. Nós vamos ver alguns casos disso em outras situações que são mais evidentes. Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria desenhar para você, porque eu tenho uma situação onde eu tenho aqui uma onda que veio, que é a partícula, mas agora é onda, né, no nosso contexto, ela interagiu com essa barreira e ela atenuou e veio para cá, porque o fluxo que chegou é o maior coeficiente que eu tenho, é 1. Tá certo? E a partir daí, uma parte foi refletida e uma parte foi transmitida. Se eu verificasse a parte incidente e a parte transmitida,
eu seria capaz de desenhar aqui para você, nessas regiões, o que está acontecendo de fato. Então, dado que eu tenho essa barreira de potencial, agora eu vou desenhar como que é a onda, que é uma onda plana, que chegou nessa barreira, então ela veio aqui com uma certa amplitude, encontrou a barreira, atenuou sua amplitude e voltou do lado de lá com uma amplitude menor. Tá certo? É isso que aconteceu ao fluxo de probabilidade representado por essas ondas que advém da equação de Schrödinger. É isso que fisicamente está acontecendo, né, dentro da nossa mecânica ondulatória para a partícula superar essa barreira de potencial. E você pode agora pegar essa expressão da transmissão e fazer algumas brincadeiras, né? Verificar aonde que ela é grande, aonde que ela é pequena, como que ela varia. Tudo isso é coisa que você pode, dada a expressão que nós temos, você pode de fato resolver, né? Utilizando essa transmissão. É interessante você lembrar que o Q, ele advém da diferença de energia e da barreira. O Q tem contido nele V0 menos E. Então, é interessante você expressar esse T como função de Q e ver o que acontece quando a energia, quando o Q torna-se zero. Tá certo? Quando o Q torna-se zero, que significa a energia que eu estou colocando na partícula está exatamente com o valor da barreira, algo interessante está acontecendo aqui nessa expressão, que vai ficar para você analisar aí, né, na sua reflexão íntima, na sua reflexão privada sobre esse exemplo que nós demos. Bem, o tempo da nossa aula se esgotou. Nós continuaremos com alguns exemplos de problema unidimensional na próxima aula, para depois entrarmos de fato nos estados ligados e finalmente resolvermos um átomo para ver o quanto que essa equação de Schrödinger realmente ela é poderosa do ponto de vista da solução do átomo, que é um dos grandes elementos que constitui tudo na natureza e que nós estamos extremamente interessados no seu entendimento. Até a próxima aula.